Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Acabei de ler, depois de várias semanas, porque é um catatauzão de mais de 600 páginas, o livro London in the 19th Century, Londres no século XIX, do historiador britânico Jerry White, que saiu, eu acho, em edição física pela primeira vez, lá pelo ano de 2007 ou 2008. O Jerry White ele se especializou na história de Londres, tá? Ele tem inclusive uma trilogia famosa, Londres no século XVIII, do XIX, que eu comecei a ler, estava no meio da trilogia, e o do século XX. Então, a história de amor dele com Londres, em termos de estudá-la, né? Ela começou lá em 1971, quando ele nem era historiador ainda, mas ele gostava muito, era muito interessado na história de uma rua famosa ou infame na Grã-Bretanha de muitos séculos, né, que é a tal da Flower and Dean Street, que ficava lá em Whitechapel. Hoje só tem lá uma placa que é um pedacinho só da rua que sobrou, né? Essa era muito famosa ou infame essa rua, porque tinha muita pobreza, era um favelão e muita violência. Tanto é que os crimes do Jack o Estripador ocorreram perto dessa área. Algumas das mulheres que foram mortas pelo Jack o Estripador, o último contato, a última notícia que tem delas é que elas estavam, às vezes, dormindo em pensões lá, em casas naquela rua. E aí, então, ele fez uma história oral. Aí, depois, ele começou a estudar história e escreveu, né? Foi professor de história, historiador tal, em universidades, e acabou escrevendo essa trilogia. O Londres no século XIX é muito fascinante. A primeira coisa que alguém pode perguntar é para que eu deveria ler? Por que esse cara fica lendo um livro sobre Londres no século XIX? Não é muito específico? Sim e não, gente. Na verdade, é um livro que tem uma contradição em termos, assim, que eu amei e que você vai ter que lidar com ela, né? Porque ele é um livro, assim, detalhadamente enciclopédico. Eu digo assim porque ele vai nas minúcias de um monte de facetas da vida londrina no século XIX. Sexo, policiamento, punição, abastecimento de água, modo de você tratar os dejetos, detritos, não, serviço de esgoto, transporte, construções, né? Então, o planejamento das ruas, divertimento, diversões. Você fala, e cada um dessas coisas com bastante detalhe. Mas você pode falar assim, e aí, você não respondeu lá, por que que vocês, né, que vai agregar? É assim, gente, o mundo moderno, né, contemporâneo, com a doideira, com a velocidade, com tudo que tem, nasceu desse modelo capitalista do século XIX, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, por exemplo, em 1810, um cara lá pregou uma peça em que pegou assim desde a alta classe até padeiros, e ele começou a fazer panfleto, não sei o que, dizendo que ia ter uma festa, um negócio na rua tal. Chegou aí alto membro do governo, até o primeiro-ministro foi, que é coisa que de vez em quando a gente lê no Facebook, no YouTube, nos lugares hoje, né? Que fulano marcou uma festa através da rede social e aí foi um monte de gente lá e destruiu tudo. Claro, detonaram com tudo. Então, assim, você tem muitas das coisas que a gente vive hoje. Eles viveram já naquela época, era o começo da expansão imobiliária, como a gente conhece hoje, inclusive o começo de as pessoas se tornarem cada vez mais ensimesmadas, ou cada vez mais as diversões serem mais solitárias. Por exemplo, ao final do livro, quando ele dá uma sugestão do quais seriam os problemas que Londres enfrentaria no século XX, poluição do ar, e uma das coisas é que as pessoas estavam cada vez mais nelas mesmas, vizinhos que já não mais conheciam vizinhos. E fora isso, gente, um monte de anedotas, porque não é um simples uma simples listagem de ruas e estações de trem e metrô. Não, então fala lá, por exemplo, das crianças.
era um século que progressivamente trouxe conquistas com relação à higiene, escolarização, proteção. Ao mesmo tempo, você tinha peão lá, gente que pegava, roubava a criança no meio da rua, tirava tudo quanto é roupa da criança, porque não tinha dinheiro para comprar comida ou o que quer que fosse, então deixava a criança pelada na rua. Quando a criança tinha sorte de ficar pelada na rua, quando ela não ia mesmo, aparecia morta no bueiro. Então, assim, tem vários casos e causos no livro, desde coisas horripilantes, né, como maltratos a animais e gente sendo esquartejada, crimes brutais, como coisas razoavelmente engraçadas, né? E coisas assim, sociedade vitoriana, porque o livro dá uma geral de um século de Londres, então período da regência, período georgiano, período elisabetano, estou ficando doido, período vitoriano, tal, como a moral vai mudando, o papel da imprensa, né, o que era as diversões na rua, o que era sucesso e fazia sentido no começo, mas não no final do século ou com o passar dos séculos, as gírias, e aí você vê, nossa, essa gíria ainda usa, porque, como eu falei, ele é detalhadamente enciclopédico, né? Então, assim, é um monte de informação. E também aqueles mitos, né? Que antigamente os negócios eram fechados na confiança. Sabe aquelas coisas que eu detesto? De gente que fica falando que o passado era mais inocente, o passado era mais honesto. Tá cheio de crime financeiro aqui, né? E a bandidagem. Então você falou, nossa, que horrível, né? Esses caras que roubavam as roupas dessas criancinhas. Isso, às vezes essas pessoas pegavam, eles eram apedrejados no meio da rua. Por outro lado, tem um pedaço que fala da corrupção do mundo dos negócios e das pessoas que enriqueceram no mundo do governo, que faturaram, assim, na época, gente, centenas de milhares de libras só roubando. Não é ladrão também? Só que aí esses ladrões viravam, às vezes, quando não eram pegos, tal, viravam lordes, ou durante um período gozavam de imunidade. Enfim, ele é um livro que nunca ficou chato. Assim, nunca não, vai. Tinha algumas horas, poucas, em que a rua tal foi demolida para construir tal coisa. Mas mesmo assim, como eu assisto muita série e já assisti, né? Série de época, filme de época, história de detetive, eu sou anglófilo, né? Eu conhecia assim os nomes das ruas. Na verdade, como eu demorei meses para ler isso aqui, porque eu fico assistindo filme, comentando música, né? Quem segue meu canal vê isso. Então eu demoro para ler hoje em dia as coisas. Eu não sou mais o cara rápido que eu. Nossa, eu tava vendo série de detetive, alguma coisa britânica assim, nomes de lugares que antes acho que eu não entenderia, eu assisto sem legenda, porque sou professor de inglês, mas eu não entendo 100%. Nem em português eu entendo 100%, quem dirá em inglês. Aí falava lá, agora entendi, isso é o nome do lugar que está falando lá no livro do Londres no século XIX. Então, assim, é muito legal. E a ideia sempre é essa. Não é nenhuma coisa assim de falar que virou um lugar maravilhoso. Não, é aquela coisa. Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza do Caos, igual lá do Rio 40 Graus, da Fernanda Abreu. A diferença é que aqui não é Rio e muito menos 40 graus, né? Mas fala, por exemplo, da fedentina que se espalhou em Londres no verão, que é o The Big Stink. Tem um livro só sobre The Big Stink. Eu vivo procurando esse livro, mas ainda não achei. Big Stink seria o grande fedor, né? Teve um verão em Londres, na França, em Paris aconteceu a mesma coisa, viu, gente? Que o negócio estava tão cheirando merda, tão podre o Thames aí na França, o Sena, que durante semanas a cidade literalmente ficou com um cheiro de merda podre o tempo todo, the big stink. Então, fala, e aí o parlamento é pertinho do Tamisa, né? Então, fala que inclusive esse grande fedor fez com que os políticos se apressassem de vez para fazer coisas para o saneamento básico. Então, ele é muito interessante em vários aspectos, né? E é aquela história. Tem o lado horrível de Londres,
da pobreza, da pestilência. Por outro lado, você tem as instituições de caridade, as pessoas fazendo, né, coisas bacanas, a solidariedade entre as outras, e aquelas coisas que eu nem esperava achar. Por exemplo, teve uma época em que políticos puritanos e pessoal da igreja puritana lá, não sei, queria, que no domingo era dia sagrado, fechar os parques, fechar tudo numa cidade do tamanho de Londres. Aliás, o livro conta, né, que no começo do século XIX, Londres era mais ou menos do tamanho de Paris. Ao final do século, era a cidade que o maior que o mundo já tinha visto. Tinha 6 milhões de pessoas. Então imagine numa metrópole dessa, querer fechar, deixar com que as pessoas não fizessem nada aos domingos. Então, tem duas das consequências disso foi assim. As pessoas começaram a se revoltar e atacavam ferozmente os ricos que iam lá para o Hyde Park. Ou como às vezes elas não tinham nada que fazer, o que elas iam fazer? Atos de violência, adivinha onde? Nas próprias igrejas, porque daí eles tinham que ir para algum lugar. Se elas tivessem ido ao parque ou os lugares de diversão que os igrejeiros tinham fechado, elas não estariam lá. Mas elas estavam lá, que eu digo, na igreja. Elas estando lá, bravas por não poderem ir com o lugar da diversão delas e querendo se divertir e não preparadas para estar ali, detonavam, agrediam os pastores, o que quer que seja, os reverendos, tal. Então, assim, o livro ele é cheio dessas anedotas, que é uma coisa bacana, porque também é para treinar a gente em, assim, coisas, atitudes, medidas que são tomadas na área A vão afetar a B, a C, a D, a E, a F, que é uma coisa que em 2024 um monte de gente parece insistir em não querer admitir, né? Se você adota uma regra, uma lei na educação ou na saúde ou não sei o que, ela vai ter efeito de ondas. E aqui o livro ele faz bem esse fechamento, porque os capítulos são temáticos, mas eles não são hermeticamente fechados. Por quê? Porque quando você faz uma lei que proíbe as pessoas de irem ao parque, porque o parque vai estar fechado, afetou onde? Afetou na parte religiosa. Os párocos passaram a ter menos segurança. E quando esses tinha uma época lá que um monte de gente ficava batendo na porta dos londrinos para pregar religião, com a desculpa às vezes de fazer caridade, mas pregar religião, né? Então, como essas pessoas tinham raiva da lei que estava proibindo elas de ir ao parque, elas descontavam em quem? Nas pessoas que iam bater palma nas casas. Eram apedrejadas, levavam merda na cara ou mortas. Então, é um livro assim, assaz interessante. Um dia lerei o Londres do século XVIII. Do século XX, não sei se eu quero ler, não. Mas quem sabe? Eu nunca escrevo as coisas em pedra. Meus interesses mudam tanto, sim, né? Mudam tanto, mas sempre dentro de uma área, de um escopo, né? Pode ser, quem sabe, eu um dia decido ler do século XX também. O do século XVIII eu já até tenho compradinho. Tá? Eu li no Kindle, deve ter em tudo quanto é coisa. Bom, aí para ler, se você vai ler ou não, li em inglês, né? Mas ele é fácil de achar.